Capítulo 18. O Dr. Mário acompanhou a brilhante atuação de Marco Polo com Isaac e ficou deslumbrado. Teceu um carinho especial pelo jovem profissional. Os demais psiquiatras começaram também a respeitá-lo e a serem mais criativos. Cada cabeça é um planeta, e cada planeta tem uma rota peculiar e exige um plano de voo distinto para ser atingido. Psiquiatras e psicólogos perderam o medo de tocar, de se relacionar e de brincar saudavelmente com seus pacientes. Expandiu-se assim o grau de confiabilidade e de empatia entre eles. Tornaram-se mais bem-humorados, sociáveis, sensíveis. Naquele ambiente, a psiquiatria e a psicologia deram um salto qualitativo. Romperam um modelo superficial e doentio extraído das relações empresariais, onde chefes e funcionários não podem aproximar-se, onde a hierarquia tem de ser mantida para o bem da ordem e do progresso. Tal modelo servia para disciplinar um exército, mas não para formar pensadores, pessoas livres e criativas. Apesar do clima do Hospital Atlântico ter melhorado, Marco Polo ainda não estava satisfeito. Achava que os pacientes ficavam muito tempo mergulhados em suas ideias negativistas e pensamentos mórbidos. Faltava alguma coisa. Através de sua observação clínica, descobriu que as crianças hiperativas com transtorno de déficit de atenção, em quem as mães desenvolveram o prazer pela música clássica na infância, desaceleraram a agitação, expandiram a concentração, diminuíram a ansiedade e tornaram-se mais produtivas. Passado um mês, trouxe um aparelho de som e pediu que fosse instalado no pátio central. Comprou CDs de Mozart, Chopin, Bach e pediu que os colocassem durante a recreação dos pacientes. 15 dias depois, os pacientes estavam mais serenos, motivados, alegres e menos pensativos. Até as crises diminuíram. Marco Polo e os outros psiquiatras desconfiaram que a música gerava uma abstração sublime que exaltava o universo dos afetos, que rompia o ciclo da construção ansiosa e exacerbada dos pensamentos, que liberava endorfinas e potencializava o efeito da medicação no metabolismo cerebral. Mas esta era apenas uma hipótese que precisava ser comprovada. Do pátio, a música ambiente começou a ser usada nos quartos e enfermarias do hospital. Cláudia, uma paciente que andava frequentemente desanimada e com as costas curvadas, animou-se com a música. Tinha 60 anos, mas aparentava 80. O som musical revigorou. Ninguém sabia, porém ela havia sido uma exímia dançarina e professora de dança na juventude. Era uma especialista em valsa. Motivada, Cláudia encontrou Marco Polo e contou-lhe seu passado. Eu já brilhei nas pistas de dança, Dr. Marco Polo. O jovem psiquiatra ficou encantado com sua história. Você ainda pode brilhar, Cláudia. Não sei. Quando um vendaval passa por nossas mentes, a arte se dissipa. Nem tanto. Muitos artistas produziram suas obras-primas nos piores momentos de dor e frustração. O sofrimento lapidou a arte. Cláudia saiu reflexiva. Marco Polo guardou seu relato. Certo dia, quando muitos pacientes estavam aglomerados no pátio, ele apareceu e tirou o CD de música clássica. Alguns pacientes fizeram um burburinho manifestando sua desaprovação. Em seguida, colocou uma belíssima valsa. Cláudia, ao ouvi-la, ficou excitada. Estava na lateral do pátio. Marco Polo dirigiu-se até ela e, na frente de todos, tirou-a para dançar. Ela quedou extasiada e, ao mesmo tempo, indecisa. Ele pegou suas mãos e a levou para o centro do pátio. Há 25 anos não dançava, pelo menos em público. Seus amigos fizeram uma grande roda e clamaram: dança, dança! Ela não resistiu. Marco Polo colocou erradamente suas mãos sobre as costas dela. Delicadamente, ela o corrigiu. Ele não era um bom dançarino. E Cláudia estava com a musculatura rígida. Nos primeiros 30 segundos, ela não acertava o passo e ele falhava mais ainda. Em seguida, ela se soltou e começou a corrigir seus movimentos.
Os pacientes ficaram encantados. Aplaudiram calorosamente. Desconheciam a artista que vivia com eles. Cláudia sentiu-se uma princesa. Sua mente trouxe doces imagens do glorioso passado. Aos poucos, os pacientes começaram a formar pares e começaram também a dançar. Como não havia par para todos, alguns pacientes formaram par com outros do mesmo sexo. Dora entrou no pátio com cara amarrada. Desta vez Marco Polo foi longe demais, pensou. Ao ver sua irritação, o jovem pediu que Cláudia fizesse par com o Dr. Vidigal, que se isolara num canto. O Dr. Vidigal estava prestes a receber alta e nunca havia dançado uma valsa, mas ficou animado em aprender. Marco Polo foi até Dora e a convidou para dançar. Ela recusou-se. De repente, as pessoas começaram a se aquietar e a prestar atenção no clima entre os dois. Ele insistiu. A vida é tão efêmera, passa tão rápida. Permita-se relaxar. Ela deu-lhe as costas, preparando-se para retirar-se. Contudo, a plateia gritou novamente. Dança! Dança! Ela respirou e subitamente voltou-se para Marco Polo. Todos se espantaram. Pensaram que ela ia dar-lhe uma bofetada. Com incrível segurança, pegou a mão do rapaz, colocou-a fortemente sobre suas costas e começou a dançar com incrível agilidade. Dora havia feito balé clássico durante toda a adolescência e sabia dançar música de salão com destreza ímpar. Porém, perdera a habilidade de dançar a valsa da vida. Assombrado, Marco Polo deixou-se conduzir por ela. Após os aplausos, todos novamente começaram a dançar. O Dr. Mário e outros psiquiatras ficaram sabendo da confusão no pátio. Ao entrar no ambiente, ficou perplexo. Até Cláudia, que é tão recatada, foi contagiada, pensou. Embora gostasse de Marco Polo, o clima era insuportável para ele. Afinal de contas, sabia que em nenhum hospital psiquiátrico do mundo havia música ambiente. Uma roda de valsa era demais para sua cabeça. Estava para desligar o aparelho quando sentiu uma mão tocando-lhe o ombro. Era Dora. Delicadamente o impediu. Os pacientes novamente se aquietaram. Dora, você sempre foi tão dosada, comedida. O que está acontecendo aqui? Vocês ficaram malucos? Sorrindo, Dora disse. Agora um pouco menos. Em seguida, Cláudia tomou a frente e disse. Dr. Mário, por favor, dance comigo. Ele resistiu, coçou a cabeça e achou um absurdo convite. Entretanto, num lampejo, ficou reflexivo e ansioso. Ele já havia atendido Cláudia num surto psicótico e agora ela queria levá-lo para o centro do palco. Ela estava segura e ele inseguro. Os papéis se inverteram. O que está acontecendo, meu Deus? Pensou. As crateras do seu inconsciente rapidamente se abriram e perturbaram-no mais ainda. Percebeu que, embora fosse o psiquiatra mais respeitado da grandiosa instituição, ele também estava doente. Tinha medo de ir para o palco, ser observado, falhar, passar por ridículo, ser debochado. Os mesmos sintomas de muitos pacientes. Naqueles poucos segundos de intensa reflexão, o Dr. Mário passou os olhos pela multidão de pacientes e descobriu que eles possuíam algo valiosíssimo que ele perdera, a espontaneidade. A espontaneidade, uma característica da personalidade fundamental para a saúde psíquica, escasseara nas sociedades modernas. Naquele momento, o Dr. Mário percebeu que ela não fazia mais parte do dicionário de sua vida. A plateia, eufórica, clamou mais uma vez em coro, porém agora citando seu nome. Dr. Mário, dança! Dr. Mário, dança! Sob a mira daquelas pessoas mutiladas pela vida, ele despiu-se da sua inatingível posição. Resolveu também entrar na dança. Aparentemente sem jeito, pegou em uma das mãos de Cláudia e colocou a outra mão sobre suas costas. Ela não fez nenhuma correção. Logo no início, o Dr. Mário tropeçou. Porém, para surpresa de todos, transformou seu tropeço num passe de dança. A plateia gostou. Rapidamente se soltou. Fez bonito na roda. Sabia dançar muito bem o doutor, mas havia se tornado uma máquina de trabalhar. Como Cláudia, há mais de 20 anos não dançava.
Tratava de grandes empresários e de celebridades em sua clínica particular. Era um especialista em resolver problemas, mas desaprender a arte de viver. Não seguia suas próprias orientações. Nos primeiros anos após sua formação médica, era solto, leve, feliz. Com o passar do tempo, tornara-se circunspecto, fechado, perdera a singeleza. Nem ele se suportava. Marco Polo, observando a habilidade e graça do seu diretor, pensou: quem dera não escondêssemos nossas identidades atrás de nossos títulos. Quem dera a psiquiatria, sem perder sua base científica, tivesse mais romantismo e generosidade. O Dr. Mário e Cláudia formaram um par maravilhoso. Não era um psiquiatra e uma paciente dançando, mas dois seres humanos que precisavam resgatar o prazer das pequenas coisas. Após Cláudia se cansar, ele pegou Dora nos braços e começaram a dançar. Dois psiquiatras saíram do ambiente meneando a cabeça com indignação. Comentaram um com o outro. O Dr. Mário enlouqueceu. Outros psiquiatras, no entanto, inclusive alguns seguranças, aproveitaram a oportunidade e se soltaram na pista improvisada. Dora se aproximou de Marco Polo e lhe pediu desculpas pela arrogância como o tratava. Complacente, ele simplesmente disse: eu a entendo. Nós trabalhamos num dos ambientes mais tristes do mundo. Precisamos ser mais descontraídos, acrescentou Dora. Esse é um grande desafio. O maior paradoxo da psiquiatria moderna é que ela usa antidepressivos para tratar o humor triste, mas não sabe como produzir alegria. Mas veja o que conseguimos. Com tão pouco, as pessoas estão muito felizes. Eu preciso mudar meu estilo de vida, ela refletiu. Todos precisamos. Creio que o ambiente tenso e entristecido do Hospital Atlântico é apenas um reflexo da sociedade que estamos construindo. Sem que eles percebessem, o Dr. Mário ouvia atentamente a conversa. Interrompendo-a, expressou: infelizmente, parece que desaprendemos e não sabemos mais como viver. A sociedade lá fora não é menos doente do que este ambiente. Aliviado, colocou as mãos nos ombros do jovem amigo e expressou: muito obrigado, Marco Polo. Obrigado por me ensinar que é sempre possível recomeçar. Sorrindo, o Dr. Mário fez um comentário que jamais havia feito. Precisamos agradecer a nossos pacientes por nos ensinarem o caminho das coisas simples. Despediu-se e saiu. Enquanto saía, o diretor abraçava vários pacientes que encontrava pelo caminho. Deu mais abraços em poucos minutos do que em 30 anos de profissão. Depois desses acontecimentos, o Hospital Atlântico mudou para sempre. Havia brilho nos olhos das pessoas. As habilidades dos pacientes foram aproveitadas. Cláudia abriu uma escola de dança no hospital. Brilhou como nunca. Sua escola gratuita tornou-se sua obra-prima. Quem sabia pintar, ensinar, escrever e fazer trabalhos manuais, ensinava os que queriam aprender. O índice de melhora e o tempo de internação diminuíram significativamente. Alguns pacientes sentiram-se tão úteis que, após receberem alta, retornavam como voluntários. A arte do prazer irrigou suas vidas. Foi a primeira vez que se teve notícia de que os pacientes amaram um hospital psiquiátrico. Capítulo 19. Marco Polo terminou sua especialização em psiquiatria. De vez em quando visitava seus amigos no Hospital Atlântico. Ao mesmo tempo que se destacava como profissional, escrevia suas ideias sobre o mundo intangível da mente humana. Sua inquietação por novas descobertas e sua incapacidade de aceitar passivamente o que contrariava sua consciência não se abrandaram quando formado. Ao contrário, intensificaram-se. Ele concordava com o pensamento de Aristóteles. O homem é um animal político. Para ele, o ser humano era um ator social. Os psiquiatras e psicólogos deveriam sair do microcosmo dos seus consultórios para atuar socialmente.
Deveriam contribuir para prevenir os transtornos psíquicos e não viver às expensas de um sistema que produz pessoas doentes. Marco Polo, pouco a pouco, se tornou um psiquiatra influente na sua cidade e região. Devido à ousadia das suas ideias, com frequência o convidavam para dar uma conferência em faculdades. Certa ocasião, foi convidado para dar uma palestra para 2 turmas de alunos do último ano da Faculdade de Psicologia. A plateia era composta por mais de 100 pessoas. O tema era depressão, a doença do século. Após sua exposição, Marco Polo comoveu os alunos. Terminou com estas palavras a sua preleção. Futuros psicólogos e psicólogas, a depressão é a experiência mais dramática do sofrimento humano. Só sabe a dimensão dessa dor quem já atravessou seus vales. As palavras são pobres para descrevê-la. Devemos aprender a respeitar esses pacientes, ouvi-los abertamente e fazê-los deixar de ser espectadores passivos de seu caos emocional. Precisamos levar os pacientes a gerenciarem seus pensamentos, protegerem suas emoções e reeditarem o filme de suas histórias. Essa é a grande tarefa da psicologia. Os que exercem a psicologia devem ser pessoas apaixonadas pela vida e, acima de tudo, devem desenvolver habilidades para descobrir os tesouros soterrados nos escombros dos que sofrem. O mapa desse tesouro não está em nossas teorias, mas nos comportamentos expressos sutilmente pelos próprios pacientes. Deixem-se ser ensinados por eles. Jamais se esqueçam de que nós não tratamos de doentes por não sermos doentes, mas porque sabemos que somos. Marco Polo foi ovacionado entusiasticamente pelos alunos. Eles ficaram reflexivos e até chocados positivamente com suas ideias. Diante do entusiasmo da plateia, ele comunicou que no mês seguinte haveria um congresso internacional de psiquiatria, cujo tema principal era justamente a depressão. Se eles quisessem saber mais sobre o assunto, poderiam participar. Em seguida, abriu a palestra para o debate. Como o assunto era de interesse geral, vários alunos de Direito, Engenharia, Pedagogia, que passavam pelos corredores do anfiteatro e ouviram as eloquentes palavras finais de Marco Polo, pediram licença para ouvir o debate. Sentaram-se no corredor. Logo de início, uma aluna tocou com ousadia num assunto sério. Professor, alguns psiquiatras não enviam seus pacientes para os psicólogos. Eles confiam no poder da medicação e dão pouca importância à ação psicoterapêutica. Alguns acham até mesmo que a psicoterapia é uma perda de tempo. Por que a psiquiatria se considera superior à psicologia? O assunto era polêmico, mas real e grave. Embora a psiquiatria e a psicologia devessem caminhar juntas, não poucas vezes andavam separadas, disputando pacientes e prejudicando a evolução deles. Faltava ética e conhecimento desse delicado terreno. Recordando e concordando com as sábias palavras de Falcão, Marco Polo disse: os psiquiatras têm um poder que ditadores e reis jamais tiveram. Através dos antidepressivos e tranquilizantes, eles penetram no mundo onde nascem os pensamentos, onde brotam as emoções. Este poder pode ser muito útil, mas se mal usado, é capaz de controlar e não libertar os pacientes. Em tese, os medicamentos produzem efeitos mais imediatos, enquanto a psicoterapia, mais duradouros. Entretanto, nem por isso a psiquiatria é superior à psicologia. As duas ciências são complementares. E por que são separadas? Indagou uma intrépida estudante. Essa pergunta era curta, mas suas implicações eram grandiosas. Ela tocava na evolução da ciência, na formação de dezenas de milhares de profissionais, psiquiatras e psicólogos, e afetava a vida de milhões de seres humanos que anualmente adoecem psiquicamente. Como Marco Polo não tinha medo de opinar, disse taxativamente o que pensava. Para mim, a psiquiatria e a psicologia estão separadas porque a ciência está doente. A psiquiatria e a psicologia se desenvolveram separadamente no século XX.
A psicologia tornou-se uma faculdade separada e a psiquiatria uma especialidade médica. Elas deveriam unir-se, pois a mente humana não está dividida. O ser humano é indivisível. Em minha opinião, a psiquiatria deveria ser uma especialidade da psicologia e não da medicina. Os alunos deliraram e romperam em aplausos pela elevação do status da psicologia diante da poderosíssima psiquiatria. Jamais imaginaram que ouviriam esse parecer de um psiquiatra. Marco Polo completou. Os psiquiatras saem bem formados na compreensão do metabolismo cerebral e na ação dos medicamentos, mas mal formados na compreensão da personalidade. Os psicólogos, ao contrário, saem bem formados na compreensão da personalidade, mas mal formados na compreensão do cérebro e na ação dos psicotrópicos. Os psiquiatras podem atuar como psicoterapeutas, mas os psicoterapeutas não podem atuar como psiquiatras. Jamais podem prescrever medicamentos. Essa é uma injustiça científica. Há prejuízos para os pacientes pelo fato de a psiquiatria ser separada da psicologia? Bradou um jovem estudante de direito sentado no meio do corredor. Marco Polo ficou feliz por seu interesse. Em certos casos há, e muito. Quando um psicólogo atende um caso grave que necessita de intervenção rápida de medicação e o encaminha para um psiquiatra, pode haver um intervalo de tempo perigoso até que o atendimento psiquiátrico seja feito. Por exemplo, nesse intervalo, os pacientes podem cometer suicídio, ter surtos psicóticos ou ataques de pânico. Se os psicólogos tivessem mais 2 anos de especialização em psiquiatria, poderiam estudar melhor o corpo humano, a biologia do cérebro, a ação dos medicamentos, e assim seriam capazes de prescrevê-los. Mas, infelizmente, existe uma disputa de mercado nos bastidores da ciência. Nem sempre o ser humano está em primeiro lugar. Em seguida, uma aluna tocou em outro assunto importante e frequentemente mal entendido. Às vezes, os psicólogos, por falta de conhecimento ou por medo de perder seus pacientes, também não os enviam aos psiquiatras. Quando deveríamos enviá-los para serem medicados? Não há regras rígidas, mas darei alguns princípios. Toda vez que há um quadro de confusão mental, risco de suicídio, humor intensamente depressivo, ansiedade grave ou insônia, o paciente deve ser medicado. Por favor, não esqueçam que vocês estão mexendo com vidas. Cada paciente é mais importante do que todo o ouro do mundo. Usem sempre o bom senso. Os alunos ficaram pensativos. Há anos estudavam psicologia, mas não tinham esses parâmetros claros em suas mentes. Alguns psicólogos colocavam em risco a saúde dos pacientes por não encaminhá-los aos psiquiatras. Tinham receio de trabalhar juntos. Por que a insônia deve ser medicada, professor? Porque o sono é o motor da vida. Ele repara toda a energia que gastamos. A sua falta desencadeia ou intensifica muitas doenças psíquicas e psicossomáticas. Você pode tentar remover ou trabalhar as causas de uma insônia, mas não tente por muitos dias. Encaminhe seu paciente para um psiquiatra ou até a um neurologista, se o caso for simples. E não se esqueça de que você pode brigar com o mundo e sobreviver, mas se brigar com sua cama, vai perder. E não leve os seus inimigos para a cama. Perdoe-os, fica mais barato. O grupo sorriu. Qual a frequência de pacientes deprimidos na população? Existem diferentes estatísticas. No passado, dizia-se que era 10% da população. Atualmente, estamos nos aproximando de 20% das pessoas, o que indica que mais de 1 bilhão de seres humanos, mais cedo ou mais tarde, terão um episódio depressivo. E, infelizmente, por preconceito ou falta de política de saúde pública, a maioria das pessoas não se tratará, trazendo sérias consequências psíquicas, sociais e profissionais. A plateia agitou-se. A situação era gravíssima. Pela projeção, de 10 a 20 alunos do anfiteatro desenvolveriam depressão. Na realidade, alguns já estavam deprimidos. Como nessa faculdade 70% dos alunos eram mulheres, uma aluna na lateral da classe indagou.
Quem tem mais transtornos emocionais? As mulheres ou os homens? As mulheres têm uma incidência maior. Houve um tumulto na classe. Os alunos zombaram das suas colegas. Marco Polo fitou-os e disse: as mulheres não adoecem mais facilmente no território da emoção por serem mais frágeis do que os homens, como sempre acreditou o machismo que reinou por milênios. Excetuando as causas metabólicas, elas adoecem mais porque amam, se doam, se entregam e se preocupam mais com os outros do que os homens. Além disso, frequentemente são mais éticas, sensíveis e solidárias do que eles. Elas estão na vanguarda da batalha da vida, por isso acham-se mais desprotegidas. Os soldados no fronte da batalha têm mais chances de ser alvejados. Marco Polo suspirou e pediu: por favor, aplaudam as mulheres dessa plateia. Sem elas, nossas manhãs não teriam orvalho, nossos céus não teriam andorinhas. Os futuros psicólogos ficaram rubros. As futuras psicólogas foram às nuvens. Marco Polo, em seguida, deu uma pequena, mas preciosa orientação terapêutica para elas. Disse-lhes: queridas mulheres, vocês podem viver com mulheres de animais e não se frustrarem, mas se viverem com um ser humano, por melhor que seja a relação, haverá decepções. Doem-se, mas não esperem muito retorno dos outros. Essa é uma das mais excelentes ferramentas para proteger suas emoções. A partir daí, por usarem essa ferramenta, algumas mulheres evitaram transtornos psíquicos. Passaram também a aplicar esse princípio com seus futuros pacientes. Uma aluna da área de ciências exatas, que estava recostada em pé na lateral direita da classe, não se aguentou. Professor, eu estou aqui de curiosa. Sou estudante de engenharia, mas estou tão impressionada com o nível das ideias que penso que os alunos de todas as faculdades deveriam ouvir essas palavras. Nós aprendemos a lidar com números e dados, mas saímos completamente despreparados para a vida. Por que existe esse vazio nas universidades? Marco Polo agradeceu e disse: o sistema acadêmico não precisa de conserto, mas de uma revolução. Ele gera gigantes na lógica, mas meninos na emoção. Os alunos não aprendem a libertar a criatividade, a ser empreendedores, a lidar com riscos e desafios. As faculdades ensinam a amar o pódio, mas não ensinam a usar as derrotas. E recordando as histórias dos debilitados do Hospital Atlântico, adicionou: por mais que sejam cuidadosos, vocês poderão sofrer algumas derrotas, às vezes difíceis de suportar. Mas lembrem-se desta frase: ninguém é digno do palco se não usar suas derrotas para conquistá-lo. Os alunos o aplaudiram com entusiasmo. Em seguida, outro aluno indagou, um pouco trêmula: qual a frequência das pessoas estressadas na sociedade? Como muitos alunos, ela era uma pessoa tímida. Toda vez que falava em público, suava frio, tinha taquicardia, enfim, sofria um desgaste enorme. Aliás, a maioria das pessoas na plateia tinha algum nível de timidez. Elas não estavam acostumadas a debater, mas Marco Polo criara um clima tão instigante que não conseguiram ficar caladas. Como crítico do sistema social, Marco Polo passou os olhos pela plateia e falou convictamente: o sistema nos transformou em máquinas de consumir, uma conta bancária a ser explorada. Temos sido escravos, vivendo em sociedades democráticas. Vocês são livres para pensar e sentir o que desejam? Quantas vezes vocês se atormentam por coisas que ainda não aconteceram ou por pseudo-necessidades? Os alunos sentiram um nó na garganta. Em seguida, Marco Polo abrandou seu tom de voz. Embora exista um estresse saudável que nos estimula a sonhar, a planejar, a enfrentar desafios, as sociedades modernas se tornaram fábricas de estresse doentio, que bloqueia a inteligência, obstrui o prazer, gera ansiedade, dores musculares, dores de cabeça, fadiga excessiva. De acordo com algumas estatísticas, mais de 2/3 das pessoas estão estressadas nas sociedades atuais. Um estudante brincalhão
Apontou um amigo agitado da classe e disse: Professor, aqui está um estressadão. Marco Polo também brincou com a plateia. Atualmente, o normal é ser estressado e o anormal é ser saudável. Se vocês estiverem estressados, são normais. A turma aliviada sorriu. Uma outra aluna perguntou: Mas quem pode ficar livre do estresse nesse mundo maluco e agitado? Marco Polo fez um paciência passado. Quem abraça as árvores, conversa com as flores e vê o mundo com olhos de falcão. Os alunos assobiaram, deram gargalhadas, pensando que lhe contaram uma piada. Havia uma jovem chamada Ana, sentada na primeira fila no canto esquerdo da classe. Era a única que não demonstrava reações enquanto Marco Polo respondia as perguntas. Ele havia notado seu ar de tristeza. Somente quando ele falou sobre abraçar árvores e conversar com as flores, ela abriu um sorriso. Marco Polo acrescentou: Isso não é loucura. Não estou brincando. Abracem árvores, contemplem a anatomia das nuvens, abracem o porteiro do prédio, cumprimentem o segurança da escola. Não escondam seus sentimentos de quem amam. Falem dos seus sonhos. Deixem-me filosofar. A existência é um belíssimo livro. Ninguém pode fazer uma excelente leitura desse livro se não aprender a ler as pequenas palavras. Dizendo isso, Marco Polo encerrou o debate. Os alunos estavam impressionados com o que ouviram. Ele falara com poesia numa palestra sobre depressão. Jamais tinham visto a psique humana sob essa perspectiva. Vislumbraram a psicologia namorando a filosofia. Marco Polo saiu debaixo de aplausos. No corredor, tentou aproximar-se de Ana e cumprimentá-la. Tímida, ela estendeu friamente a mão e pediu licença. Em seguida, saiu conversando com uma amiga. Ele achou estranha sua atitude, mas como os alunos o envolveram, não conseguiu abordá-la. Quando a roda se desfez, foi ao pátio procurá-la. Viu-a novamente, aproximou-se e perguntou: Desculpe-me, mas qual é seu nome? Ana. Mas, por favor, dê-me licença que tenho compromisso. Marco Polo ficou inconformado. Somente Ana não o aplaudira.